Assim diz a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo culto. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, pela oportunidade de louvarmos e bendizermos o teu santo nome. E eu peço que neste momento o Senhor fale através de mim e apenas o Senhor fale. Que o Senhor possa edificar a tua igreja, que o teu Santo Espírito possa direcionar esta palavra e que o Senhor cumpra o propósito desta palavra. Mas, em nome de Jesus, que não venha nada de mim, pois sou apenas um pecador como qualquer outro aqui. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós temos um objetivo na vida. Não é? Todos nós acordamos pela manhã e prosseguimos para um alvo. Qual é o seu alvo? Será que o seu alvo ele é apenas material? Será que o seu alvo ele é apenas profissional? Será que o seu alvo ele é apenas coisas terrenas? Será que o seu alvo são pessoas? Será que o seu alvo são coisas desta terra e apenas isso? Você já parou para perguntar por que você levanta pela manhã da sua cama? Para correr atrás do quê? Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar? Qual alvo você quer atingir? Qual objetivo você quer alcançar? Qual? O nosso alvo, esse texto nos mostra que ele deve ser um único alvo. O nosso alvo como cristão não deve estar relacionado em nada daqui da terra. É óbvio que correr atrás dos nossos objetivos, trabalhar e conquistar é muito bom e façam isso mesmo, desde que esta não seja a prioridade da sua lista. E desde que a prioridade da sua lista seja seguir para o alvo correto. Para que nós possamos, em meio às tribulações e os problemas, saber que o nosso alvo não é deste mundo. Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo, provavelmente no ano 61, e provavelmente ele estava preso em Roma. Paulo ele escreve esta carta à igreja dos filipenses, que era composta basicamente por gentios. Pessoas que não eram israelitas e se converteram ao cristianismo. Paulo, então, ele escreve esta carta a essa amada igreja, porque a igreja de Filipenses foi a igreja que mais contribuiu para o ministério de Paulo aqui na terra. Foi a igreja que mais contribuiu em todos os aspectos, orando financeiramente e em todas as outras áreas. Paulo ele era muito grato aos irmãos de Filipenses, aos irmãos de Filipos. Então, Paulo ele começa a escrever esta carta com alguns objetivos. Primeiro de tudo, ele gostaria o objetivo dele era incentivar os irmãos a continuarem na caminhada cristã devido à perseguição que esses sofriam, assim como os irmãos de Efésios e outras igrejas também. Paulo ele escreve para que eles não parem, porque eles têm um alvo, e esse alvo não é aqui na terra, o alvo final está na glória. E Paulo também ele se coloca como alguém, um exemplo.
Havia naqueles dias, e principalmente na igreja de Filipenses, uma heresia que estava chegando à igreja e que Paulo tomou conhecimento, chamado antinomianismo. Essa crença pregava na igreja dos Filipos que basta ser crente, mas você pode viver uma vida imoral e uma vida mundana que não tem problema algum. O importante é que você já está salvo e que Cristo já pagou o preço na cruz. Agora, santidade, esquece. Viver uma vida em santidade, para quê? Então essa heresia estava pegando os irmãos de surpresa, pois eles aprenderam uma doutrina com Paulo e com Timóteo totalmente diferente. Então, essa heresia estava muito forte, e além disso, esses irmãos estavam obrigando os gentios a se circuncidarem, coisa que era da antiga aliança para o judeu, nem para o gentio era. Então, eles estavam nesse dilema. Para os irmãos, os falsos profetas, o que o Paulo diz que são os cães que estavam no meio da igreja, para ser crente você não precisava ter uma vida em santidade, bastava você ser circuncidado, mesmo sem ser judeu. Então isso estava confundindo a cabeça dos irmãos. Isso estava criando uma grande confusão doutrinária na igreja de Filipenses. E como Paulo amava essa igreja, ele escreveu essa carta. Então Paulo, ele orienta no capítulo 3 que estes que orientam a circuncisão na carne são cães. São falsos profetas, orienta os irmãos a tomarem cuidado com os falsos profetas. E ele diz que esses que pregavam essas heresias, eles se gloriavam de ser circuncisos. Daí Paulo diz, olha, se alguém deveria se gloriar na carne, seria eu. Circuncidado no 8º dia de vida. Quanto fariseu, irrepreensível, não é isso que ele diz? Paulo se considerava como fariseu, na sua antiga vida, irrepreensível, era alguém religioso, alguém que era um exemplo para os próprios fariseus, e que esses que estavam espalhando essa mentira não chegavam nem perto da religiosidade que o próprio Paulo tinha. Então Paulo ele começa a orientar os irmãos, e Paulo diz, sabe aquela vida religiosa que eu tinha? Sabe aquela vida de fariseu irrepreensível? Sabe aquela vida de apenas religiosidade? Paulo diz que após Cristo, ele considerava todas essas coisas como esterco. É essa palavra que Paulo diz. Após Cristo, todas essas coisas, religiosidade, circuncisão e todas essas coisas das quais as pessoas se gloriam de ter, tudo isso é esterco comparado à glória que nos está reservada. Então Paulo no versículo 12, ele começa e diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu fui alcançado por Cristo Jesus. Mas o que Paulo ainda não alcançou? O que Paulo diz? Olha, eu não penso que ainda o alcancei, mas estou correndo para alcançar. Paulo está dizendo sobre a glorificação, a salvação. Nenhum de nós experimentamos ainda a glorificação final. Que iremos experimentar, é uma promessa, é a salvação. Paulo diz, olha, eu não penso que eu já consegui a salvação, mas eu caminho para isso. Eu vivo em santidade porque o meu alvo é a glória. Nenhum de nós alcançamos, e Paulo diz, eu também não alcancei, mas não é por isso que eu vou cruzar os meus braços e sentar no sofá da minha casa como se não existisse uma vida para viver em santidade. Paulo diz, olha, essa é a minha meta, é para isso que eu prossigo, é para isso que eu vivo, é por isso que eu acordo pela manhã. O meu maior propósito é a minha meta na glória. E Paulo foi uma pessoa que passou por maus bocados nessa terra. Ele entrava no navio, o navio naufragava, ele chegava numa ilha, depois do naufrágio, uma ilha chamada Malta. Ele se salva e é picado por uma víbora. Tudo que Paulo tocava, onde Paulo chegava, ele era apedrejado, chicoteado, açoitado, preso, o navio afundava. Mas Paulo dizia que para ele nada disso importa. Para ele o viver era Cristo. Tudo que ele vivia e tudo que ele se movia era por um único motivo, por Cristo, nada mais.
Isso é, como nós falamos hoje pela manhã e foi repetido, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o próprio Paulo escreve em Romanos 12. Inclusive no capítulo 1, versículo 23 do próprio Filipenses, ele diz que o desejo dele era partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Olha o que Paulo diz. Eu desejo estar com Cristo, que a minha meta é lá. É muito melhor estar com Cristo do que estar aqui, mas é necessário que assim eu permaneça. Paulo, ele dava prioridade total para a glória. Paulo não era um homem olhando apenas para esse mundo. Paulo era um homem que olhava para o céu porque ele tinha um alvo a atingir. E qual é o seu? Qual é o seu alvo? Qual é? O seu alvo, ele tem sido realmente Cristo e o que Cristo tem reservado para cada um de nós? Ou o seu alvo, ele está em coisas ou em pessoas? Muitas pessoas, elas se frustram. Ontem, para os jovens, nós falamos sobre ansiedade. E Paulo diz que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma, mas antes, apresentar os nossos pedidos a Deus. Paulo está dizendo que um antídoto para não ter ansiedade é você orar constantemente, ter o seu foco em apresentar os seus pedidos a Deus. Mas muitas vezes nós olhamos tanto para essa terra que nós somos abalados tão facilmente como não deveríamos ser. Quanto mais nós focamos nas coisas terrenas, menos do céu vai ter em nós. Quanto mais nós focamos nos problemas da vida, menos da glória terá na nossa cabeça. Você sonha com o céu? Alguém aqui sonha com o céu? Alguém aqui deita às vezes para dormir ou está num tempo relaxando e pensa na glória, como será quando nós estivermos lá? É essa a nossa visão. Olhar para o que realmente importa. Portanto, Paulo ele diz que este era o foco que ele iria alcançar, não por méritos próprios, mas porque ele já foi salvo por Cristo. Versículo 13 e versículo 14 diz assim, acompanhe comigo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No primeiro ponto, Paulo ele fala o porquê ele vive, o porquê, qual era o seu alvo. Agora ele diz como ele faz. Vocês reparam que ele repete novamente, não penso que eu já consegui, mas uma coisa eu faço. Sabe qual era isso? Eu me esqueço de tudo que já ficou para trás e prossigo adiante. Eu prossigo para o meu alvo, porque o meu alvo é Cristo e ninguém tira esse alvo de mim. Então é para lá que eu vou chegar. Sabe o que Paulo nos mostra, irmãos? Que não dá para nós caminharmos com Cristo olhando para trás. Não dá para nós caminharmos com Cristo se nós olharmos para trás. Paulo diz que ele esquece das coisas que ficaram para trás. Não no sentido que a mente dele foi deletada, mas o que passou não vai mudar o que ele precisa fazer. A atitude de olhar para trás pode ser entendida de duas formas. Primeiro é não ficar olhando para a sua vida velha e seus velhos costumes, desejando o que você vivia e o que você tinha antes de Cristo. Vocês lembram da mulher de Ló, que virou estátua de sal? Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela saiu daquela situação, mas aquela situação não saiu dela. Ela não conseguiu deixar o que ficou para trás. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida condicionados ao passado. E Paulo diz, gente, o nosso alvo é Cristo, vamos caminhar, o que ficou para trás, ficou para trás.
Portanto, não pense na vida que você tinha antes de Cristo. Não pense o que você tinha antes de Cristo lá no mundo, o que era prazeroso, o que era bom. Não pense nessas coisas, isso já ficou para trás. O seu alvo agora é outro. O seu alvo não é mais agora pessoas, não é mais relacionamentos, não é mais emprego, não é dinheiro. O seu alvo agora é receber a coroa celestial. E o segundo ponto que podemos interpretar com o olhar para trás é não ser um crente contador de méritos. Também tem isso, sabia? Existem pessoas que já estão convertidas há tanto tempo, já trabalharam tanto para o Senhor, que agora elas sentam no resultado e dizem: eu já fiz muito, né? Agora é a hora dos mais novinhos. Quem falou? Quem é que falou? Olhar para trás e ver tudo que eu já fiz para Deus e agora administrar um resultado. Como se eu não precisasse fazer coisa alguma mais na caminhada com Cristo. Mas se Deus permitiu que você estivesse vivo ainda, é porque Ele tem algo para fazer através de você. Paulo poderia ser um exemplo desse. Paulo fundou várias igrejas, escreveu quase o Novo Testamento todo. Ele poderia falar: gente, eu cansei. Estou aposentando. Meu seguro-desemprego sai semana que vem, fundo de garantia, não quero saber mais, arrumem outro e coloquem no meu lugar. Não, crente não tem que administrar resultado nenhum, até porque todos os resultados que acontecem através da nossa vida não é por mérito nosso, mas porque Deus nos usou como uma ferramenta para determinada finalidade. Paulo não olhava orgulhoso para o seu passado de fariseu. Paulo não olhava para nada que passava. Para Paulo existia o quê? O presente. O presente precisa ser vivido. A época de Paulo já passou, a época de Timóteo já passou, a época de Pedro, a época dos apóstolos, todos já passaram. Agora é a nossa época. Agora é a nossa vez. Eles já fizeram a parte deles porque Deus usou cada um deles. Agora chegou a hora de Deus nos usar para essa geração. Não foi à toa, irmãos, que você nasceu na geração que você nasceu. Não foi à toa que você vive em 2024 em Votorantim ou em Sorocaba. Não é à toa que você está inserido aonde você está inserido. Tudo tem um propósito estabelecido por Deus e Deus quer usar a sua vida. Portanto, não olhe para trás, olhe para o que está à frente, seja usado por Deus. Nós não podemos parar de correr essa corrida. Certa vez Jesus disse em Lucas: quem coloca a mão no arado. Como é? E? Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Forte, né? Sabe por quê, irmãos? O arado, ele era um equipamento para preparar a terra para o plantio. O arado, ele geralmente era usado de forma bem reta, né, para que seja preparada a terra e para que seja feito o plantio da melhor maneira. Teria que ser de forma reta. Ou seja, a pessoa colocava a mão no arado e teria que prestar atenção no caminho para fazer de uma forma mais reta possível. Como que essa pessoa faria reta olhando para trás com a mão no arado? Tem como? A pessoa ter que fazer corretamente o trabalho com a mão no arado e olhando para trás, a pessoa iria fazer tudo torto. Por isso que Jesus diz: aquele que está disposto a colocar a mão no arado, ele só não pode fazer uma coisa: olhar para trás. Sabe por quê? Porque a caminhada com Cristo exige foco no que está à frente, não no que já passou. E infelizmente muitos cristãos vivem condicionados ao passado. O passado nos deixa muitas marcas, é verdade. Mas ele não pode condicionar o nosso presente e tampouco o nosso futuro. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não dá certo. Não dá certo. Não tire os seus olhos de Cristo. Talvez nós temos muitas marcas no corpo, na alma, na mente. Isso não deve ser desprezado. Porém, será que isso está impedindo com que você viva o seu melhor para Deus no presente? Será que isso está impedindo que o seu arado, o seu trabalho na terra saia todo tortuoso? Será que nós não estamos fazendo como deveríamos fazer porque nós estamos presos ao passado?
Se Deus te deu a oportunidade de viver mais um dia, é porque Ele quer que você viva o dia de hoje. E amanhã, depois e depois. Versículo 15 até o 17 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Aqui Paulo ele se coloca como um exemplo. Primeiro ele diz que nós que somos maduros, ele está falando dos cristãos e ele se inclui entre os cristãos maduros. Vocês lembram quando Paulo ele cita a questão da criança espiritual e do maduro espiritual? A criança ela ainda precisa ser alimentada com leite espiritual, pois ela não tem ainda a estrutura espiritual para receber algo sólido, isso é natural. Ele usa a analogia ali do bebê sendo alimentado quando bebezinho, né? E ele diz agora que nós, ele e a quem ele estiver se referindo, que já são maduros na fé, são pessoas que entendem os propósitos de Deus, porque maturidade cristã não tem nada a ver com idade. Isso é importante dizer. Maturidade cristã não tem a ver com quantos anos você tem e tão pouco com quantos anos você se converteu. Maturidade cristã tem a ver com você entender os propósitos de Deus para a sua vida e se colocar à disposição como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu conheço jovens mais maduros na fé do que muitos senhores e conheço senhores mais maduros na fé do que jovens, que a probabilidade é maior. Mas a idade não diz nada sobre maturidade cristã. O próprio Paulo diz para Timóteo: não deixe com que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Juventude não é um defeito, tá, gente? Que a gente vê muitas vezes nas igrejas como se juventude fosse um defeito. Não. Então maturidade não tem nada a ver com idade. Então ele diz assim: olha, nós que somos maduros, nós entendemos dessa forma. Devemos pensar dessa forma. Que forma? Que nós temos que deixar para trás o que já passou. Não é? Ele não está complementando o que ele já disse? Olha, nós que somos maduros, sabemos que tudo que já passou, passou. O que importa é daqui para frente. Não que você vai esquecer do que já passou, como eu já disse, mas o passado não vai mais influenciar o seu presente e nem bloquear você para que você não seja usado por Deus no presente. Então todos os maduros espirituais, os maduros da fé, devem pensar dessa forma e deixar o que ficou para trás e continuar caminhando, não parar na caminhada. Pois para isso nós fomos chamados, ele diz. Não é isso que ele diz aqui no versículo 14? Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Cristo nos chamou não para nós ficarmos paralisados no presente, mas para nós caminharmos. E depois ele continua dizendo, ele se coloca como um padrão e ele diz que para os irmãos seguirem o padrão que ele apresentou. Versículo 17, leiam comigo de novo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Que padrão é esse? Paulo está dizendo que ele apresentou um padrão. Sabe qual é o padrão? Isso aqui, ó. Apenas isso aqui. Este é o padrão que deve guiar a nossa vida. Este é o padrão que deve coordenar os nossos dias. Deus revelou a sua palavra e a sua vontade. Eu disse hoje pela manhã e repito, não tem ninguém que tenha o direito de revelar nada novo. Não existe revelação de Deus fora das Escrituras. Não existe revelação de Deus fora do que já está escrito. Não existe. E este é o padrão que Paulo apresentou para os irmãos de Filipenses. Fala, gente, deixem o que ficou para trás, vamos seguir, vocês já são maduros na fé, e sempre lembre do meu exemplo e do padrão que eu apresentei a vocês. A igreja não estava passando por problemas doutrinários? A igreja não tinha alguns falsos profetas no meio da igreja ensinando que santidade não precisava de santidade.
Não precisava viver uma vida santa, mas ainda assim teria que ser circuncidado. Não era isso que estava acontecendo? Então Paulo diz, gente, vocês já são maduros na fé. Gente, por favor, lembrem do meu exemplo e do padrão que eu apresentei. Lembrem da doutrina que eu preguei a vocês. Lembrem do evangelho que eu preguei a vocês. Este é o padrão doutrinário, comportamental, que diferenciava ele, Timóteo, dos demais, porque ele se coloca como exemplo. Lembrem do meu exemplo e de Timóteo. Quer dizer que eles foram duas pessoas íntegras e que pregaram o padrão que é o evangelho. A palavra de Deus, ela faz com que a gente seja capaz de discernir o falso e o verdadeiro. A palavra de Deus nos dá a capacidade de discernir o que é heresia e o que é doutrina. Porém, apenas se nós conhecermos a palavra de Deus. Irmãos, se nós temos um objeto falso, se nós temos um objeto, na linguagem popular aí, da China, não é? Como é que a gente sabe que aquilo ali é falso? Porque muitas imitações, elas são tão parecidas com o original, que nós nos confundimos se aquilo é original ou é falso. Mas agora, se nós colocarmos o que é falso e verdadeiro lado a lado, nós conseguimos ter a distinção e discernir o que é falso e verdadeiro? Conseguimos, obviamente que nós conseguimos. Porque por mais que a imitação seja muito parecida, ela nunca vai ser como o original. Ela nunca vai ser isso que Paulo está dizendo. Gente, eles estão pregando muita heresia. Compare com o original. Compare com o padrão que eu preguei a vocês. Assim vocês serão capazes de discernir o que está acontecendo na igreja. Uma igreja que ela é fundamentada na palavra de Deus. Ela tem os seus problemas como qualquer outra. Mas ela jamais será enganada com heresia. Ela jamais sofrerá com doutrinas falsas, que é o que mais mata igrejas por aí. E Paulo se coloca como exemplo, e como ele fez em Coríntios 11:1, ele diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, gente, sede meus imitadores, não porque eu sou bonzinho demais. Não me imitem porque eu sou muito bom, porque eu sou o Paulo de Tarso. Não me imitem porque eu sou um dos maiores missionários de todos os tempos. Não era isso que ele estava dizendo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a pessoa imitando ele, obviamente estaria imitando a Cristo, porque ele era imitador de Cristo. Paulo não estava sendo arrogante ou prepotente a se colocar como exemplo. Mas ele sabia que ele era um imitador do original, do Cristo. A Bíblia sempre será a prova do que é falso e do que é verdadeiro. Esses dias eu até comentei, com o Joe e a Lalesca na casa deles lá. Alguém já ouviu aquele ditado popular? A letra mata, mas o espírito vivifica. Muitas doutrinas por aí embasam essa ideia que se você estudar a palavra de Deus e se você estudar teologia, você vai morrer, você vai ficar frio. Mas o que importa é que o Espírito vivifica. Sem contexto, sem padrão, absolutamente para falar aquilo, porque aquilo causa um efeito nas pessoas. Aquilo não está dizendo para que você não estude a Bíblia. Está dizendo que a letra mata no sentido da lei. A lei, ela mostra quem nós somos. A lei, ela mostra quão miseráveis nós somos. E ninguém pode se apoiar na lei para ser salvo, porque por isso você vai morrer. Porque a lei não vai vivificar você, porque quem vivifica é o Espírito. É simples isso que está dizendo. Portanto, estudem a palavra de Deus. Leiam a Bíblia, se aprofundem no seu conhecimento. É como eu disse ontem, irmãos. Um menino muçulmano de 12 anos, ele conhece o Alcorão quase inteiro. Um menino muçulmano com 12 anos, ele já conhece o Alcorão praticamente inteiro. Enquanto nós que temos a palavra de vida eterna escrita, pouco damos importância nos nossos dias.
Enquanto nós que somos adoradores do único e verdadeiro Deus, pouco nós separamos um tempo para esse Deus. Não parece contraditório? Portanto, nós temos que ter o padrão bíblico. Viva o que está escrito na palavra de Deus. Ponto. Busque viver em santidade através da palavra de Deus. Não existe receitas misteriosas e receitas mirabolantes. Não existem coisas miraculosas que vão acontecer no seu dia a dia para que você, do nada, você tenha intimidade com Deus. Isso não existe. Quer ter intimidade com Deus? Ore e leia a Bíblia. Quer ter intimidade com Deus? Se aprofunde no conhecimento do próprio Deus. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Você não vai amar a Deus porque você não conhece. Você só pode amar verdadeiramente aquele que você conhece e compreende. Esse é o nosso culto racional. Versículo 18 e 19. Diz assim: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas. Paulo, então, ele continua o texto e ele identifica aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O que é um inimigo da cruz de Cristo? Aqueles que são contrários à salvação de Cristo. Aqueles que são contrários ao padrão que Paulo estabeleceu. Aqueles que são inimigos do Evangelho. E Paulo, ele cita 3 coisas que identificam um inimigo da cruz de Cristo. Primeiro, ele diz que o Deus dessas pessoas é o próprio estômago. Não é isso que ele diz? O que ele está querendo dizer com isso? Sabe aquela pessoa que só se importa com ela e com mais ninguém? Sabe aquela pessoa que se coloca acima das outras e é ela que importa e os seus desejos é o que importa, e se ela está satisfeita, tanto faz quem está à sua volta? Essa pessoa é aquela que tem o seu Deus como estômago, ou seu estômago como Deus. Aquela pessoa que idolatra a si mesmo. Certa vez João Calvino disse que a nossa mente ou o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O homem, ele sempre está idolatrando alguma coisa. Sejam objetos, pessoas, relacionamentos, dinheiro, seja o que for, o homem, ele sempre idolatra alguma coisa ou alguém. Porque muitas vezes nós achamos que nós, evangélicos, cristãos, nós não caímos nesse erro, né? Nós achamos que o erro da idolatria não faz parte dos nossos pecados. Enquanto muitas vezes nós idolatramos a nós mesmos aqui na nossa cabeça. Enquanto às vezes nós idolatramos a nossa família. Enquanto muitas vezes idolatramos objetos, carros, dinheiro, seja lá o que for. Trabalho. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Paulo está dizendo que quem tem o estômago como Deus, ou seja, aquele que é arrogante, prepotente, este se comporta como um inimigo da cruz de Cristo. Segundo ponto, Paulo identifica o inimigo da cruz de Cristo como aquele que tem orgulho de coisas vergonhosas. Tá cheio, não tá? Hoje nós vemos um mundo deturpado. Hoje nós vemos aquilo que era correto já nem é tão correto mais. E aquilo que era certo hoje tanto faz, porque tudo é relativo. Tudo se transformou relativo. Hoje nós não podemos mais afirmar verdades bíblicas porque ofende as pessoas. Hoje nós não podemos mais falar o que a Bíblia diz porque as pessoas se ofendem muito facilmente. E as pessoas que aprovam coisas vergonhosas ainda se orgulham daquilo. Hoje nós vemos igrejas LGBT. Hoje nós vemos o mundo entrando para dentro da igreja. Pessoas que já se conformaram com esse mundo, como Romanos 12 diz. Pessoas que já tomaram a forma, que já não se importam mais, que já está tão comum para elas, que tanto faz o que está acontecendo, nada mais atinge elas, porque elas já tomaram a forma do mundo.
E Paulo diz que essas pessoas que estão em conformidade com o mundo, elas não apenas aprovam as coisas vergonhosas, mas se orgulham de tais coisas. Esse é um inimigo da cruz de Cristo. E o terceiro, só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Só olham para cá, só olham para cá e só olham para cá. A única coisa que motiva a pessoa é coisas materiais, o que ela tem que fazer, qual o próximo desejo e objetivo ela precisa conquistar. Uma pessoa que faz a sua vida em torno de si mesma, que quase semelhantemente tem tudo a ver com o primeiro ponto. Pessoas que só correm nessa terra, correm, e trabalham, e não tem tempo para Deus. Correm atrás das coisas, por quê? Porque o objetivo delas se chama coisas terrenas, seja ela qual for. E esse é um erro que muitos caem, eu já caí neste erro. Alguém aqui já ouviu dizer que dinheiro é tudo? Muitas pessoas acham que o dinheiro é tudo. Muitas pessoas acham que se tivesse o carro do ano, a casa que sempre quis, ou o emprego que sempre quis, seria uma pessoa completa. Mentira! Nós só seremos plenamente completos com Cristo em nosso coração, vivendo para Ele. Ele é o único que preenche os vazios do nosso ser. É o único. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Você olha muito para a terra, irmão? Se você olha muito para a terra, em nome de Jesus, ore a Deus e pare de olhar muito para a terra. Porque se nós estamos com os nossos olhos na terra, nós não estamos com os nossos olhos no céu. Isso é óbvio. Se nós pensamos nas coisas terrenas, nós não pensamos nas coisas celestiais. Tudo aqui vai ficar para trás um dia. Um dia eu me vou, outro dia vocês. Tudo vai ficar para trás. Só que a única coisa que não perece é aquela que muitas vezes é a última na nossa lista de prioridades. Paulo então diz que assim vive um inimigo da cruz. Inimigo da cruz é forte. Ser um inimigo da cruz. E a Bíblia diz que o destino dessas pessoas, é a perdição. O destino dos inimigos da cruz de Cristo é a condenação ao inferno, que é outra coisa que não é frisada muitas vezes nos dias de hoje. Existem muitos pastores sérios e graças a Deus por isso. Mas hoje em dia nós vemos, principalmente em novos movimentos teológicos, que não se fala mais em condenação. As pessoas vivem como se o inferno não existisse. As pessoas vivem como se Deus fosse apenas amor e não justiça. As pessoas vivem do jeito que querem, como querem e quando querem, e acham que está tudo bem. Mas a Bíblia diz que chegará um dia onde os bodes e as ovelhas serão separados de um lado para o outro. Você vai estar no qual lado? Em qual rebanho você vai estar? No de bodes ou no de ovelhas? O dia se aproxima e nós não sabemos qual é. Mas tem muitas pessoas que vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Versículo 20 e versículo 21 diz assim, para nós caminharmos para o final. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, ele dominará todas as coisas. E ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao corpo glorioso ou aos corpos gloriosos. Paulo está dizendo que, irmãos, sabe por que você não precisa ficar preocupado com essa terra? Sabe por que você não tem que ter mais prioridade aqui do que lá? Porque aqui você, se tiver muita saúde, vai viver 90, 95 anos. Se tiver muita saúde. Muito raro chegar a 100.
mas lá é a eternidade toda. Nós não somos daqui. A nossa morada não é aqui, nunca foi aqui. Aqui nós estamos passando uma fração da nossa existência, uma pequena fração da nossa existência. Nós não somos deste mundo. Cristo disse que Ele voltaria para buscar a sua igreja e que o que nos espera é a nova Jerusalém que João descreve em Apocalipse 21. Que Ele viu descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. Sabe qual cidade é essa? Aquela que os remidos pelo sangue do Cordeiro hão de habitar. É lá a nossa morada, não é aqui. A sepultura não é o nosso último endereço. E Ele diz que a nossa cidadania é lá. E que nós esperamos ansiosamente a volta do nosso Salvador. Você espera ansiosamente a volta de Cristo? Ou você fala, Jesus, espera mais um pouquinho. Eu preciso conquistar aquele objetivo aqui na terra ainda. Jesus, espera mais um pouquinho que eu estou quase comprando aquele carro que eu sempre sonhei. Jesus, espera só mais um pouquinho para eu terminar minha faculdade. Senhor, espera só mais um pouquinho para eu ganhar mais um pouquinho de dinheiro e conseguir os meus objetivos. Será que é essa a nossa oração? Será que quando você vai orar para Deus, as únicas coisas que saem da sua boca são coisas terrenas? Será que é essa a nossa oração? A boca fala o que o coração está cheio. E Paulo diz que o poder de Cristo colocará todas as coisas sobre o seu domínio. Todas as coisas. E Ele transformará os nossos corpos humilhados ou corruptíveis em corpos glorificados. Quando Cristo voltar para essa terra, todos ressuscitarão com corpos glorificados, todos os crentes ressuscitarão com corpos glorificados. Milagrosamente nós seremos libertos da sepultura. Milagrosamente nós levantaremos com um corpo glorificado, porque nós entraremos na Nova Jerusalém com um corpo incorruptível. Você já parou para pensar que o seu corpo será um corpo celestial? Vale a pena ou não vale a pena? Nós vivermos para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, do que ficarmos sempre com os nossos olhos nessa terra que um dia tudo vai acabar. Aqui não pode ser a nossa prioridade, não pode ser. Eu falo todas as vezes porque eu gosto muito quando Paulo diz que se nós pensamos apenas neste mundo e olhamos apenas para este mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Certa vez o próprio Paulo disse que... Ele mesmo disse nesse texto que ele considerava tudo como esterco. Paulo diz que ele teve uma visão, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele foi levado. E ele viu coisas indizíveis, inefáveis. A ponto dele falar que ele considera tudo como esterco. O que esse homem viu? O que Paulo viu? O que João viu na ilha de Patmos? O que será que esses homens viram a ponto deles considerarem tudo aqui como esterco? Nós precisamos olhar mais para lá e menos para cá. A Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que o Senhor tem preparado para o seu povo. A nossa mente limitada jamais vai conseguir processar a grandeza e a magnitude da glória. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Deseje o céu, almeje o céu, pense no céu. Um dia tudo isso aqui vai acabar e nós estaremos num lugar onde não haverá choro, tristeza e nenhum tipo de coisas que possam nos ferir e nos magoar. É lá a nossa morada, não é aqui. Não se comporte como alguém deste mundo, porque você não é. Se você realmente crê em Cristo, não se comporte como alguém deste mundo, porque você é forasteiro em terra estrangeira. Amém?